Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Bom, meus espectadores, estou aqui no começo só para informá-los que eu vou fazer algumas alterações na história do rap. Como a parte da Rita Repulsa, que é mencionado que no caso, quando o Lord Dracon saiu do controle e decidiu continuar do lado do mal no quesito controle, como vai ser basicamente eu interpretando na reação, né, vendo o Lord Dracon como se fosse eu, no caso na visão deles vai ser eu, e também na interpretação o que eles vão ver é o seguinte: no momento que eu, entre aspas, for libertado do controle mental, vou continuar seguindo do lado do mal, mas com alguns ideais mantidos, que seriam não matar inocentes, tipo assim fazer o plano, mas não envolver pessoas inocentes, somente quem ficar no caminho vai ser o alvo. Bom, era só isso que eu queria falar para vocês. Agora fiquem com o início dessa história. Na cidade de Musutafu tudo estava tranquilo até as vidas dos cotidianas dos heróis e dos vilões estavam começando novamente a ficar normal novamente, mas na cabeça de todos não conseguiam esquecer ainda o fato que por conviver tanto no castelo do Dark ainda estava meio que se acostumando novamente a viver suas vidas sem ouvirem o chamado para uma reação, ou no caso verem o Dark no dia a dia deles. Nota: a única personagem que eu vou colocar aqui de diferente vai ser a presidente de Seguridade Pública, que vai aparecer como Penetra, se eu posso dizer assim, porque não foi literalmente intenção colocá-la nessa reação. Mas eu pensei por que não colocar, porque assim teria um pouco de conflito entre os ideais de quem já conhecia o Dark e de quem não conhecia, então decidi colocar como uma pessoa conflitante com o que os outros falavam de bom sobre o mencionado que ela veria na reação. Fim de nota. Na TV do esconderijo dos vilões, Almighty. Bom, senhora presidente de Seguridade Pública, novamente eu agradeço por sua indicação para os jovens heróis poderem se inscrever em novas atividades curriculares de aprendizado com os heróis profissionais. Shigaraki. Inacreditável, por tudo que a gente já passou nas reações no castelo do Dark, eles ainda conseguem omitir por tudo que já viveram e vivenciaram no castelo do Dark. Touya. Bem, são os heróis, eles têm uma imagem a zelar, eu posso dizer assim, afinal de contas, pelo que causaram. Eu sei que a culpa da maioria e aconteceu é nossa, mas no caso, agir como se nada tivesse acontecido é bem hipócrita da parte dos heróis. Shigaraki. Falando nisso, o seu pai, no caso, ele continua sendo o herói número 2, ou ele foi afastado desse cargo de herói por conta que você deve ter dado queixa sobre o abuso familiar de sua mãe sofreu nas mãos dele. Touya. Na realidade isso não aconteceu, ele continua sendo admirado, o herói número 2, mas é claro que em casa ele não é bem-vindo, isso é bem evidente, meus irmãos, e eu no caso nos mudamos para um apartamento perto da mãe do Izuku, estamos vivendo lá por enquanto. É claro que é estranho eu ver o Midoriya quase todo dia. Shigaraki. Aí no caso eu queria perguntar se ele continua com a intenção de ser um herói, apesar de tudo que nós fizemos para a vida dele virar de cabeça para baixo. Eu espero que ele não tenha sido rancor de nós. Touya. Na verdade eu perguntei para ele sobre isso e ele me respondeu que não tem rancor da gente no geral, mas ainda está desconfortável com o que a gente fez com ele em si, mas ele agradece por ter aberto os olhos dele para ele ver completamente os amigos que ele achava que tinha. Shigaraki. Não é querendo bancar o sabichão ou coisa do tipo, mas no caso, se não fosse pelo vídeo que a gente fez, nunca que a gente iria conhecer um deus literalmente, e nunca que a gente iria presenciar alguns futuros até nossos. Touya. E graças ao Dark minha mãe pode ter um tratamento melhor. E para ser bem sincero, quando eu chego em casa eu vejo toda hora ela rezando para o Dark abençoá-la e abençoar todos nós pela grande oportunidade que ele deu para a gente. Shigaraki. Falando em oportunidade, ficou sabendo que a Toga ingresso em medicina, parece que o futuro que ela presenciou dela tratando da dupla personalidade do Twice vai virar realmente realidade. Neste exato momento os dois que estavam no bar foram teleportados.
Inco, já se passou-se 2 semanas desde a gente se despediu do Doc no parque de diversões. Mitsuki, e também depois de tudo que aconteceu, eu decidi fazer algo a respeito do Bakugou, decidi levá-lo ao médico e também levá-lo a consultar um psiquiatra para, no caso, impulsos agressivos e violentos. Iko. Bem, eu também decidi levar o Izuku para o psicólogo para ver se ele tinha algumas sequelas de trauma sobre tudo o que já havia acontecido com ele e tudo o que ele já passou. Surpreendentemente, o médico disse que ele estava saudável. Eu não sei se foi o Doc que fez algo com ele para ele não precisar se preocupar com mais nada, mas depois disso, nessas 2 semanas que se passaram, nunca que eu via meu filho ficar tão alegre daquela forma. Parece que depois de tudo o que aconteceu, foi tirado um peso gigantesco dos ombros dele. Mitsuki, entendo, mas e aí, como é que está a pequena Eri? Ela conseguiu no caso superar a despedida do irmão mais velho dela, ou ela ainda está entristecida no quarto dela? Aos poucos ela está superando, mas de vez em quando eu vou no quarto dela e vejo que ela está desenhando os irmãos dela. Veja o que ela está sorrindo com o desenho do Dwayka, do Godzilla, do Doc e da Zela. Eu sei que nós que somos adultos, se acostumamos com despedidas e tal, mas ela que ainda é uma criança, vê isso pela primeira vez, sentir que estava se despedindo de alguém que ela realmente gostava, deve ter sido um impacto muito forte no coração dela. Mitsuki, concordo plenamente. E depois que ela descobriu que no caso o Doc, o Dwayka, o Godzilla e a Zela eram irmãos e irmã dela, eu acho que no caso por ela, digamos assim, nos termos do próprio Doc, como ele sempre falou quando se referia a nós e nossa realidade, nosso universo, ela é única, então ela não tem irmãos não nesse momento. Então para ela saber que ela teria irmãos e uma irmã foi literalmente dar uma esperança, então nunca estaria sozinha mesmo tendo Izuku, e você com certeza ela ainda estava sentindo como não fizesse parte disso, ou como se ainda estivesse tendo um vazio em seu coração. Mas com certeza isso foi preenchido quando ela viu o Doc e descobriu que ele era seu irmão. Com certeza, esse vazio no coração dela foi preenchido depois que ela descobriu isso. No quarto do Izuku. Eri, Momo, você acha que algum dia o Doc vai retornar para cá e eu poder vê-lo novamente? Momo, mas é claro, o Doc disse antes de ir embora que com certeza logo irá nos chamar ou nos teleporta. Apareceu o castelo para podermos ver uma reação. Eri, mas já se passou-se 2 semanas e nada dele aparecer ou teleportar a gente para reagir a algo, ou no caso eu poder vê-lo. Momo, Eri, pode ser também que o quesito de tempo para nós e para o Doc seja bem diferente, porque afinal a gente, nos termos do Doc, somos mortais, e ele é um deus, então com certeza para ele o tempo passa mais devagar, e para nós deve passar muito rápido. Eu aposto que para ele não passou mais ou menos de um dia, então não perca as esperanças de vê-lo, porque pode ser que algum momento, não sei, o Doc transporte a gente para castelo dele, para vermos mais uma reação, e no caso ele vir como sempre, com o jeito dele de ser alegre, mas também paciente conosco, então não perca as esperanças de revê-lo. Eri, obrigado, Momo, por poder me animar e não me fazer perder as esperanças de ver meu irmão novamente. Bom, todos então foram teleportados. Então, quando todos se deram conta disso, ficaram extremamente felizes e também empolgados, porque sabiam que eles iriam ver algum universo finalmente. Mas em contrapartida, a pequena Eri olhou para todos os lados. Então, quando ela viu seu irmão sentado em um assento no fundo da sala de cinema, ela logo correu para abraçá-lo. Desculpe por ter demorado tanto para trazê-la para cá. Você possivelmente não estava me sentindo no seu quarto, mas sempre quando eu tinha tempo, irmãzinha, eu observava você me desenhando Drácula, o Godzilla e o horror. Como a Momo disse para você, o quesito de tempo para mim é bem diferente. Para vocês passou-se 2 semanas, para mim só se passou um dia. Então desculpe se para você se passou uma semana sem reação. É que realmente o quesito de tempo entre os seres humanos e os deuses são bem diferentes. Até a própria Zila começou a se confundir nesse quesito de tempo sobre a vida dos outros, e agora que ela está ligada ao Wilson,
Otsutsuki, então o que de tempo para ela é bem diferente agora. Bom, mas enfim, vocês não vieram aqui para verem no caso uma aula sobre tempo, espaço e coisa do tipo, vieram para ver o universo. Mas no quesito universo hoje não irão ver sobre o que vocês já queriam saber. Vamos ver o meu passado. Finalmente vocês vão matar essa curiosidade. Todos então já ficaram felizes da vida quando ouviram essas certas palavras que iriam ver sobre o passado do Dark. Mas entretanto recordem essas palavras que eu vou dizer. O que vão ver é a época que eu era inexperiente em tudo, minhas convicções eram bem questionáveis. E no caso foi na época que eu vi a corrupção entre os guardiões e onde gerou o que vocês vão ver agora. Então no caso vai ser numa montanha russa de emoções. Vocês possivelmente não irão gastar do início que irão ver, do meio que irão ver e vão se assustar no final. Então fica logo avisado, eu não sou mais da forma que vocês irão ver a seguir na reação. Um detalhezinho, quem seria essa ao seu lado, Almigt? Porque eu não me lembro de ter trazido alguém a mais além de você. Almigt. Ah, me desculpe, jovem Dark. Essa é a presidente de Seguridade Pública. Presidente, esse é o nosso anfitrião. Nesse momento, quando foi mencionado o nome da presidente de Seguridade Pública, Kaina Tsutsumi se surpreendeu por saber que ela estava no recinto e logo seu sangue ferveu de raiva. Mas ela soube como se controlar, porque ela notou a mirada dos olhos do Dark para ela e notou que ele fez um movimento de mão, dizendo para ela se acalmar. Então ela fez caso disso, mas se acalmou, então voltou para seu devido assento, mas não parou de mirar um olhar de ódio para a presidente de Seguridade Pública. Bem, presidente de Seguridade Pública, ou seja lá como seja seu nome, minha convidada que seria a Kaina Tsutsumi, ela não gosta de sua devido à presença, então peço que não chegue perto dela ou tem que falar algo que a faça se nós já com você, ou irritá-la. Porque eu sei muito bem que vocês duas tiveram um passado, então peço que não faça algo de estúpido para o seu próprio bem, porque eu sei muito bem pelo que você fez e ordenou que ela fizesse. Então no caso, para não causar um massacre aqui no quesito de eu perder a paciência, e no caso eu fazer algo que assuste não só os heróis, mas também os vilões, os traidores e os pequenos, então fique de boca bem fechada. E não faça algo contra a minha convidada dizendo coisas estúpidas sobre ela, porque assim como todos aqui ela tem a oportunidade de mudar suas ações e opiniões sobre tudo e todos. Mas enfim, estamos alongando isso até demais, então todos para recordarem prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição. E é claro, tudo que por dito aqui e o mencionado aqui só se passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério. E mais um detalhe: fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu devido criador original. Só o que me pertence é a história.
Então todos viram eu e vários outros guardiões reunidos, mas viram o meu olhar que era bem diferente do meu olhar de agora. Era mais um olhar sombrio vazio, e sim um pingo de bondade. Godzilla. Pelo visto, pelo que o horror falou, parece que no caso, ver o passado do nosso irmão vai ser um pouquinho mais complicado até para nós mesmos vermos. Draco. Bom, até agora não é que ele não questionar o nosso irmão, mas eu não vejo nada demais, só vejo alguns guardiões ao redor dele. Então no momento todo escutaram o que o Dark da reação tinha falado, que ele é o rei dessa terra, da terra aonde eu piso. Então todos sentiram uma imensa quantidade de poder liberado. Somente quem ficou assustada com essa energia violenta foi a presidente de seguridade pública, mas ainda alguns ficaram assustados pela mirada de olhar de Dark, com ele mirando seu olhar para os guardiões apresentados. Moi Kamiji. São covardes por atacar ele do nada. Porque fizeram isso? Ela mencionou gritando, se levantando de seu assento rapidamente. Shigaraki, eu ainda estou surpreso por ver o Dark do lado do mal, mas uma coisa me incomoda, porque no caso o olhar da Akipa me parecendo mais que estava sendo controlado. E eu posso ser louco nesse momento, mas eu acho que ele estava sendo controlado por essa bruxa, que estava ao lado dele junto com aquele cara de leão que estava também ao lado dele. Almighty. O que maravilha! Então as ações do jovem Dark só eram por conta que ele estava sendo controlado. Então, já que ele saiu desse controle, com certeza ele vai se juntar aos mocinhos, aos jovens guardiões, e são os heróis. Kirishima. Ufa, eu tava achando que o Dark iria ficar do mal para sempre. No caso, eu fiquei assustado por ver a mirada de olhar dele. Ele só ficou com essa mirada de olhar quando a Eri foi usada como escudo humano pelo vilão da Liga dos Vilões. Kaminari. Mas ainda bem que no caso esses guardiões conseguiram tirar ele do controle mental, e eu acho que no caso agora vai ter um aliado bem poderoso para o lado dos guardiões do bem. Pensamentos do Black. Eu acho que não irão gostar do que vão ver logo a seguir, mas no caso esse foi o primeiro indício de corrupção entre os guardiões, porque queriam dominar o universo que o Dark estava cuidando. Aí foi no momento que o Dark entendeu que não havia conversa, ou era lutar e guerrear, ou deixava seu universo nas mãos e de guardiões corruptos. Nota: o outro tome será o Black, e a forma de conflito que será demonstrada para eles no caso vai ser eu tentando convencer o Black sobre as informações dos guardiões, querendo dominar vários mundos que não são deles e nem do setor deles. Fim de nota. No momento todos ficaram surpresos quando viram que eu fui libertado do controle mental, mas continuei do lado do mal e dei um ataque bem forte contra o Black, fazendo ele ser jogado contra uma parede e no caso atravessá-la com extrema facilidade. Almighty. Mas o que jovem Dark? Porque continua ao lado desses vilões, porque não fica do lado dos guardiões que só querem ajudá-lo. Alforone. Então essa mulher se chama Rita Repulsa, mas também interessante saber que o Dark, nosso querido anfitrião, pode ser libertado, mas no caso decidiu seguir com seus ideais, mas pelo visto parece que alguns guardiões não aceitaram essa decisão dele. Então todos viram que durante várias batalhas eu coloquei terror na vida dos guardiões, deixando claro todas vivos, mas também com aquele indício de inferioridade. Mas foi no momento que todos viram que um grande ser iluminado estava convocando um guardião que era muito mais poderoso, e esse ser iluminado iria dar muito mais poder para esse guardião para poder derrotar-me. Então todos viram que eu já sabia dessa informação, então viram que eu já estava indo para esse lugar, e foi no momento que todos com seus próprios olhos notavam que eu já estava agarrando o pescoço desse guardião, levantando no chão e mirando uma pequena adaga na direção de seu pescoço. Então todos ficaram de olhos abertos, inclusive até os vilões, quando viram que eu o matei. Então somente alguns continuaram mirando seu olhar para a tela, vendo que o sangue do guardião e sua energia estava se esvaindo, mas no caso viram que o poder que era mencionado pelo ser gigante de luz foi absorvido por conta do meu poder. Então todos viram que eu acabava de matar também o enorme ser de luz. Então eu falava durante os últimos suspiros de vida do enorme ser de luz.
Seus guardiões já morreram e eu absorvi o poder de cada um, então eu sei que você vai reencarnar e vai tentar vir contra mim novamente, então vou dizer, logo antes de sua fagulha de vida se apagar pode vir, porque eu estarei preparado para vocês, seus guardiões medíocres. Alforone, indo freneticamente e aplaudindo para a reação. Esplêndido, esplêndido, não me arrependo de ter feito minhas decisões malvadas, mas no caso ver o nosso querido anfitrião dessa forma me enche de alegria, porque no caso ele está agindo da forma realmente que ele quer agir. Isso é maravilhoso porque já absorveu os poderes de alguns guardiões e um ser de pura energia não teve chance contra o nosso anfitrião. Agora eu quero ver como vai ser essa guerra que foi mencionada na reação e demonstrada. Então no momento todos viram que muitos guardiões com muitas aeronaves e soldados estavam indo contra o Dark, só que no caso viram que o Dark estava lutando com extrema facilidade contra os guardiões por conta que ele tinha recentemente absorvido poderes de guardião. Então ele já estava bem poderoso, mas viram que no caso ele ainda tinha dificuldades para enfrentar muitos de uma vez só. Então todos viram que o Dark agarrou mais um guardião pelo pescoço, então viram que esse guardião tentou puxar papo como Dark. Então todos ouviram as palavras do Dark. Você é de outra terra. Estou certo no caso. Já deve ter visto ou ouvido pelo que eu fiz e pelo que eu vou fazer. Eu já te matei antes no caso uma versão sua do meu mundo. Então eu tenho uma proposta. Vou te deixar viver. Mas em troca me dê o seu poder por que não irei precisar manchar o chão com seu sangue. Pois então todos viram que o guardião aceitou essa proposta de entregar seu poder em troca de sua vida. Mas então todos viram na reação que um certo guardião tinha chegado rapidamente por trás do Dark e apunhalado ele com a daga, que retirou os seus poderes em Endeavor. Toma, vilão maldito, isso foi por se presumir demais sobre sua força, não deveria ter subestimado o poder da justiça e agora está aí se rastejando no chão como um verme que você é. Ele olhou para mim com essas mesmas convicções e palavras mencionadas, mas no caso eu não dei atenção nenhuma para ele. Então foi no momento que todos viram alguém conhecido que era o Black chegando perto do Dark caído no chão. Endeavor. Não precisa gastar tempo e nem saliva, Sr. Black, para no caso falar algo para esse sujo vilão. Só deixe ele apodrecer numa cela bem pequena. Então foi no momento que todos ouviram eu falar novamente, mas dessa vez me referindo ao Black. Ei Black, nós somos iguais, os guardiões têm gente demais como eu, deve ficar sozinho. Sempre tem alguém para ser o tapa-buraco de alguém. Eu sei que para você eu sou o vilão dessa história, mas no caso entenda, só tô fazendo isso para meu mundo, minha família, meus irmãos e todos que eu me importo ficarem bem. Mas no caso não digo se você vai acreditar no que eu vou falar e sinceramente não me interessa, mas os guardiões têm alguns corruptos e no caso é melhor tomar cuidado, porque pode ser que uma hora ou outra eles acabam também traindo você, como me manipular, me fazendo ir contra meus próprios ideais. Mas agora que eu estou indo contra eles eu sou o vilão da história, então pense nisso, Black. Então todos viram que no momento o Dark ficou encurralado por muitos guardiões e deuses em Endeavor. Agora sim não terá escapatória, Dark, se renda. Então todos viram no momento que eu estava sendo totalmente encurralado contra também um precipício que estava logo atrás de mim. Então todos ouviram as minhas palavras novamente. Olha, se não os seus guardiões juntos para me vencer, mas não entendem. Do penhasco eu me jogo, mas voltarem logo logo. Quando todos viram que eu tinha acabado de pular de peito aberto, olhando para os guardiões e depois cair no precipício, todos ouviram as gritarias das garotas das mães gritando o meu nome.
em uma certa prisão poderia-se escutar o som de vários chicotes sendo batidos no chão e poderia-se observar uma certa sala de um certo prisioneiro sendo constantemente chicoteado e torturado. Viram um homem velhinho de já de idade em pé segurando um chicote, enquanto que viram o Dark acorrentado com várias correntes pelo seu corpo, perfurando e no caso, seu sangue escorrendo pelo chão. Cavaleiro da Fome. Vamos, Dark, não vai me dizer que já cansou de nossa diversão? Eu só estou apenas começando ainda, então por favor mantenha-se consciente por conta que seu sofrimento é um prato cheio para mim. Então todos viram e ouviram ele batendo o chicote pelo corpo do Dark. Cada chicotada era basicamente um corte profundo no corpo do Dark, até que em certo momento um guardião chegou para interromper. Sinto muito, Senhor Fome, mas o deus Cronos quer falar com o Senhor. Ele disse que é de extrema importância e é o que ele quer falar com o Senhor. Cavaleiro da Fome. Bem no momento da minha alimentação, mais que chatice, mas enfim, vamos lá. E é claro, Dark, não desmaie, porque ainda não estou nem perto do prato principal, então se mantenha consciente até eu voltar. Na reunião com o deus do tempo. Cronos. Então Fome, como está indo a tortura do Dark? Ele falou algo? Cavaleiro da Fome. Bom, senhor, até o momento ele não falou nada, mas estou chegando perto. Ele já está começando a abrir o bico, então logo o senhor e os outros deuses terão a informação dos traidores. Cronos. Entendo, se ele falar algo, logo me avise imediatamente. Cavaleiro da Fome. É claro, meu senhor, como o senhor desejar. Se eu descobrir algo, logo avisarei imediatamente. Então Cronos viu ele se retirar, só que no momento murmurou para si mesmo: ele não está revelando tudo, só está torturando por conta de seu desejo de fome. Não está perguntando nada sobre os traidores ou qualquer tipo de outras informações. Você está torturando o Dark por conta de desejo pessoal. Cronos pensou isso, pois no momento que uma mulher apareceu ao lado dele. Cronos. E Vin não sabe pedir uma audiência, tem que sempre aparecer de repente por aqui, porque podia ser que eu estaria bem ocupado no momento e não dá devida atenção para você. Então o que você quer? Porque sempre quando vem até mim é para pedir algo. Ivy, não sejam estragos prazeres, Cronos. Você sabe muito bem o que eu quero, o que eu sempre quis quando você apareceu carregando o corpo do guardião traidor. Ele tem a essência perfeita para mim, então no caso você sabe muito bem o que eu quero. Eu sei que o Cavaleiro da Fome está tirando cada casquinha dele, mas no caso quero ele para mim. Entretanto, na prisão, na cela ao lado da Dudok, podia ser ouvida uma voz feminina, que seria a da Kafka, se contorcendo para no caso tentar abrir as algemas. Kafka, aí grandão, poderia por acaso derreter essas algemas, para me libertar? Se fizer isso, eu posso te ajudar a escapar desse local moribundo. Entretanto, ela não ouviu nada em resposta pelo que ela perguntou. Kafka, vamos, eu sei que é difícil confiar em alguns desconhecidos, mas eu e você estamos juntos presos nessa porcaria de lugar. Então, que tal a gente poder se ajudar? Você me ajuda a escapar, e depois, no caso, eu te ajudo no que precisar. Eu sou uma negociadora de itens raros como ferramentas, armas e outros apetrechos. Sei que você é o cara que andou fazendo uma bagunça na vida dos deuses e dos guardiões, e muitos carinhas querem a sua cabeça, mas eu não quero, eu quero somente escapar desse lugar, e no caso, se você me ajudar, eu posso te ajudar no que precisar. Posso te ajudar vendendo armas para você, ou quem sabe fazer uma própria arma exclusivamente para você. Também sou uma ferreira, não diria que eu sou uma ferreira profissional, mas sei fazer alguns encantamentos. Ela não ouviu nada em resposta de suas palavras. Cavaleiro da Fome. Bom, Dark, onde nós estávamos? Eu estava aproveitando seu sofrimento antes de ser interrompido. Então ele continuou a torturar o Dark, mas logo notou que o Dark não estava dando nenhum grito ou implorando, então ele decidiu jogar com os sentimentos. Cavaleiro da Fome. Vamos, Dark, dê um grito ou um gemido ou qualquer coisa que seja minimamente interessante, porque senão eu vou ter que me divertir com seus irmãos e suas irmãs, por conta que se você não for um bom hóspede, eu vou ter que justamente brincar com elas. Neste momento ele viu com seus olhos uma reação, um sorriso do Dark.
Ok, se você quer jogar então vamos jogar. Já estava farto mesmo de ficar por aqui, mas não tinha motivo, razão ou circunstância para demonstrar alguma reação. Agora que você me deu um motivo plausível, não preciso mais ficar por aqui. Neste momento o Cavaleiro da Fome, se não o jogo com a forma que ele falou, então ele pegou a própria arma do Dark que estava encostada em uma mesa, então ele mesmo tentou eliminar o Dark com sua própria arma. Só que no momento o Dark só fez um movimento de braço que arrancou a corrente e prendia seu braço esquerdo, e usando o braço esquerdo ele pegou o Cavaleiro da Fome pelo pescoço, então quebrou o pescoço do Cavaleiro da Fome, matando ele definitivamente. Então logo depois ele só fez um pequeno esforço, libertando seu braço direito, então com seus dois braços livres ele usou suas mãos para libertar suas pernas. Então facilmente ele quebrou a porta da sala só dando um chute, então foi a cela ao lado, abrindo ela facilmente com as mãos. Então ele libertou a cafta, pegando ela pela cintura, colocando ela no ombro dele, então facilmente, usando a lâmina de sua adaga, abriu uma fenda dimensional, então ele pulou na fenda dimensional, junto com a cafta em seu ombro. Então os dois foram parar em uma taverna Dark, então colocou a cafta no chão, então ele falou: já que você disse que é uma ferreira, então vai consertar minha adaga. Só que nesse momento alguns caçadores de recompensa chegaram na taverna, então já viram o Dark e já notaram que era um indivíduo que estava dando dor de cabeça para os guardiões, que tinha acabado de fugir da prisão dos guardiões. Então um caçador mal intencionado foi até o Dark, sentou-se ao lado dele e começou a dizer um monte de bobagens e começou a encher o saco do Dark, enquanto que a Kafka estava consertando sua adaga. Enquanto que ela estava consertando a adaga, ela ouviu o Dark falar: bom, se vocês são caçadores, então devem estar bem preparados para serem caçados também. Então em um segundo Dark só pegou uma pequena faca e cortou a garganta do caçador que estava enchendo seu saco. Então logo depois a Kafka apareceu e viu o corpo do caçador morto no chão de seu estabelecimento, então ela ouviu Dark falar: ótimo trabalho, ela tá mais leve e afiada do que antes. Já decidi que você vai me ajudar a fazer de agora em diante minhas armas. Relaxa que sua existência ainda é do meu agrado, então não vou fazer o que eu acabei de fazer com esse lixo aqui no chão. No momento a Kafka iria falar algo, só que o Dark usou a sua adaga para, no caso, já criar novamente uma fenda dimensional, então ele atravessou essa fenda dimensional e logo foi neste momento um portal em uma floresta aberta foi avistado, então desse portal, ou melhor dizendo dessa fenda espacial, saiu eu. Então eu falei: nos momentos que você mais precisa, você sempre está sozinho, não é, Black? Neste momento eu fui atingido por um feixe de energia direto no meu ombro, eu caí no chão ajoelhado, tocando no meu ombro, me curando do ferimento. Não achei que você fosse do tipo que fizesse armadilhas, Black. Queria conversar, mas veio com duas guardiões. Guardião 1. Dark, você está preso pela inflação de, no caso, atravessar a realidade sem a devida permissão dos deuses multiversais. Guardião 2. E além do mais, por ter escapado e também matado o Cavaleiro do Apocalipse chamado Morte, sua condenação vai ser claramente exílio total, então se renda agora antes que sejamos forçados a usar armamento pesado contra você. Primeiramente, eu não matei o Cavaleiro do Apocalipse chamado Morte, eu matei foi o Fone. Suas informações estão completamente erradas, Guardião 1. Isso é mentira. As informações que os deuses nos dão é totalmente certeiras. No relatório diz que você matou o Cavaleiro da Morte, não ou da Fome. Não vou dialogar com retardados. Se vocês não acreditam, problema de vocês. Neste exato momento eu desapareci, então reapareci atrás do Black, apunhalando ele pelas costas. Perdão, eu não sou desse estilo de combate, mas tenho que arranjar tempo para minha fuga, então perdão por isso, Black. Talvez na outra vida eu pague uma bebida para você, mas nesta vida injusta eu terei que fazer escolhas difíceis, então desculpe por você acabar morto aqui. Então rapidamente eu joguei o corpo do Black para os guardiões, então usei de minha adaga para criar outra fenda, então atravessei rapidamente essa fenda, escapando dos guardiões. Entretanto, na sala de cinema estavam tentando separar a briga entre Magma e o Dark. Black
Calma amor, calma, respira. Isso não ocorreu mais, só foi dessa vez que aconteceu, mas depois o Dark me pediu desculpa, eu literalmente fiz o mesmo com ele, só que pior, então nós dois se acertamos, então não precisa estrangulado, por mais que eu sei que você quer muito agora, literalmente vai assustar nossa filhinha, então esfria a cabeça primeiro. Cara, agora eu entendo o termo nunca irrite uma mulher, porque com certeza, se você não tivesse apartado ela de cima de mim, eu tinha perdido o pescoço, literalmente o meu pescoço tinha virado osso torcido. Tola, você faz piada no momento desse. Eu tenho que tirar a pensão de alguma forma, Shigaraki. Mas enfim, mudando de assunto, de vocês dois aí da reação, no caso não esperaria que você daria ser um vilão. Agora eu entendi o termo que você falou, que gosta mais dos vilões do que dos heróis no início, quando eu trouxe a gente para cá. Não é bem essa questão, que eu gosto mais de vilões do que de heróis, é sobre outra questão, mas isso fica para outra reação. Godzilla. Ainda bem que a Zilla não está por aqui, porque senão ela tinha no caso já ido junto com a máquina te bater. Draco. Mas entrando, não atenda aqui, eu acho que primeiramente se ela tivesse aqui ela iria primeiramente insultar basicamente de qualquer forma os dois guardiões, e também ela iria ficar com extrema raiva do Cavaleiro da Fome e vou ver que ele estava te torturando. Neste momento ele sentiu uma mão no seu ombro, no caso ele achou que fosse o Dark ou Godzilla fazendo alguma brincadeira, mas quando olhar para trás só viu a cara da Zilla com raiva. Neste momento os três apanharam o Dark, o Draco e o Godzilla, os três ficaram com um galo na cabeça. Então no caso eles se sentaram em seus devidos assentos, enquanto que a pequena Ellie estava no colo da Zilla. No caso, porque eu apanhei, eu não fiz nenhum comentário mencionando você, irmãzinha. Neste momento a Zilla virou a cabeça olhando para mim, então eu só abaixei a minha cabeça. Então retornei para o meu assento. Neste momento, quando o vídeo acabou, a presidente de Seguridade Pública levantou-se e falou: Presidente de Seguridade Pública? Bom, depois de ouvir e ver tudo nessa reação, eu cheguei à conclusão que você, jovem Dark, é um perigo para tudo e todos, então por ordem minhas e da seguridade de todos os seres vivos, eu peço, heróis, detenham esse vilão. Kaina Tsutsumi. Por acaso você, estúpida, não entendeu que nenhum de nós aqui tem a força necessária para sequer encostando Dark? Se você tivesse aqui desde o começo iria entender, mas nem adianta dar ordem para eles porque não vão obedecer a, não já sabem da real força do Dark, e agora que viram a forma como ele obteve seus poderes, ninguém aqui vai ir contra ele.
Presidente de Seguridade Pública, é melhor você ficar calada por conta que você também é uma traidora, é uma vilã, e quando retornarmos para nossa realidade eu irei prendê-la em Tártaros novamente. Agora heróis, façam o que eu ordenei, aprendam o Dark agora, capturam esse vilão e jogue ele a uma das células de Tártaros. Por que não se mexem, por que não me obedecem? Toga, sabe velhinha, você é muito chata, agora entendo por que ela te odeia tanto, mas no caso eu vou plantar e explicar por conta de ninguém aqui por parte dos heróis não quer te obedecer. Zila, o Toga, pense bem no que você vai falar sobre o meu irmão. Toga. Não se preocupe, cunhadita, mas senhora disse que a gente chegou aqui ou daqui foi muito vídeo com a gente, é claro, mas nos vilões porque a gente vivia em um barraco, então o daqui. Quando trouxe a gente para cá tratou a gente como pessoas normais, não. Como escórias da sociedade, os heróis ele tratou igual, então aos poucos, por mais que às vezes alguns traidores aqui tiraram nosso querido anfitrião do sério, ele tratou o tempo todos nós com extremo respeito e é claro deixar a gente fazer o que quisermos aqui em seu castelo. É claro que tinha algumas restrições, mas a gente soube aproveitar bastante nosso tempo por aqui, então é melhor nem pensar em atacar a única pessoa que tratou todos nós como seres humanos. Nesse momento todos os membros da Liga dos Vilões ficam surpresas o bastante para abrir os olhos para cada palavra que ela falava. Nisso os heróis traidores nem tiveram como negar isto e foi dito: "Lá brava?" Eu tenho que concordar com a loirinha. O Dark, o nosso anfitrião, foi muito respectivo com a gente, tratou os heróis com extremo, mas também ele colocou os heróis em seu devido lugar, destruindo seu ego por achar que só por serem heróis poderiam fazer de tudo, mas não era muito bem assim. E também tem o fato que o meu irmão ele tratou a doença da tia Rei, ele ficou com ela cuidando dela o tempo todo. Inco. É verdade, a minha amiga que antes não era minha amiga, na realidade depois que ela foi tratada pelo meu neto, ela ficou muito mais feliz, alegre, e sua conexão com os seus filhos aumentou muito mais. Seus filhos, no caso, fortaleceu seu laço com ela. Presidente de Seguridade Pública, isso não importa, ele causou muitas mortes e muita destruição, e deve ser completamente contido e julgado por suas ações. Neste momento eu me levantei, então fui até ela, ficando em frente a frente com ela e deixando ela extremamente nervosa somente por conta da Miranda de não olhar meus olhos vermelhos, e estavam mirando literalmente em seus olhos e vendo tanto de coisa ruim que ela já fez. Presidente de Seguridade Pública, o que está pensando que está fazendo? Eu sou a Presidente de Seguridade Pública do Japão, eu posso jogar você em Tártaros e fazer você se arrepender amargamente de suas ações. Aqui para frente. Eu só apenas suspirei. Então eu falei: mãe, pai, preste atenção na reação, porque por mais que a parte da reação em si tenha acabado, ainda tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Então todos fizeram um caso, prestando atenção na reação. Podia-se ver um enorme castelo e o Dark parado no centro do salão do castelo, um homem na realidade olhando fixamente para o Dark. Izanagi, pelo visto você seguiu a linha direitinho da forma que eu tracei para você, por mais que no caso agora você seja uma ameaça para todos os deuses, você pelo menos não matou nenhuma alma inocente, somente quem ficou no seu caminho. E por acaso quem seria você? Izanagi. Perdão, meu filho, por minha falta de modas. Eu me chamo Izanagi, andei te observando desde o momento que você começou sua revolta contra os guardiões e os deuses, e eu cheguei à conclusão que você não merece sofrer o que você sofreu. Você já resetou o mundo que você queria para seus irmãos e suas irmãs, então me diga o que irá fazer agora. Eu não sei, na realidade não me interessa, mas eu não vou abaixar a cabeça para outro deus novamente. Izanagi, eu gosto da sua atitude selvagem. Tenho uma proposta para você, jovem deus. Se torne um de meus filhos, e assim você vai ter poder o suficiente para se defender contra os outros deuses, e não vai ficar sozinho nesse multiverso. Não, obrigado, eu já tenho paz. Então eu recuso essa oferta, por mais que você seja bastante forte e tal, não vai me obrigar a ser seu filho. E no caso você falou que já tem filhos, então por que não fica com eles, Izanagi?
Aqui lá tio, mas você vai ter que ser meu filho mesmo assim, porque no caso, quando sua alma foi selecionada para o seu corpo sem querer, eu botei você como meu filho também, então no caso, você é considerado meu filho agora, por mais que foi sem querer. Minha mulher ficou bastante feliz por ter mais um filho, e por mais que você não foi criado especificamente por mim, por ela, seu potencial é muito grande para ser desperdiçado, então no caso, desculpe, mas pense a respeito. Você tem alguns milênios para decidir sua resposta, ou pode no caso dizer sem pensar. Se não fosse pela sua energia me prendendo no lugar, eu já ia até aí e arrancava sua pele fora na base do murro. Como é que você faz uma decisão sem nem se consultar primeiro, Izanagi? Mas também isso foi uma bênção para você, porque no caso sem isso você não teria a mínima chance de lutar contra deuses ou guardiões. Se não fosse por isso você não teria o poder exponencial para evoluir tanto como você evoluir exponencialmente agora. Mais uma coisa que eu tenho que revelar: por conta dessa evolução espontânea e exponencial, seu corpo não vai aguentar tanto poder assim, então eu terei que basicamente selar seu poder em 4 selos. Não se preocupe, somente eu e você no caso podem abrir ou fechar esses selos. Isso é uma chave de segurança para no caso você não perde o controle de seu poder e no caso enlouquecer com tanto. Então deixa eu adivinhar, se eu aceitar ser seu filho, você vai criar o selo, ou selos, né? Na real, você não aceitar, eu vou virar uma máquina de destruição e você vai me apagar. Izanagi, você resumiu bem direitinho o que eu vou ter que fazer. Então como vai ser? Vai aceitar ou vai recusar? Não envolvendo a minha família, mas nisso para mim eu faço isso. Mas uma coisa, se mentir para mim mesmo, você sendo Deus mais poderoso, eu a caçar você e eliminar. Izanagi, não se preocupe, eu sou bem benevolente no que eu faço, então só vai doer um pouco, mas você já suportou coisa bem pior, então isso para você não deve ser quase nada. Nesse momento o deus Izanagi tocou na cabeça do Dark, então a alma do Dark sofreu uma transformação espontânea, deixando de ser uma alma humana e virando um núcleo de Vênus. Foi uma dor excruciante por sentir que o seu ser estava sendo destruído, reconstruído em uma nova forma. Izanagi, bem-vindo à família Dark. Agora, já que você é oficialmente meu filho, pode escolher um universo para ser seu território de domínio. Afinal, muitos dos meus filhos cuidam de universos, multiversos ou tentou me superar. Eu sei que você não consegue me ouvir por conta da dor excruciante que está por todo o seu corpo, mas consegue entender. Eu vou te mandar para o universo excluído. Lá pode fazer o que você quiser, e é claro, já avisei para todos os deuses e todos os guardiões que você é oficialmente meu filho, mas no caso, por conta do que você fez, inclusive, muitos guardiões estão de acordo com a minha decisão de torná-lo meu filho. Então, para um pai benevolente com todos, inclusive com você, eu vou ter que realmente uni-lo. Não é nada pessoal. Como seja, uma hora ou outra eu iria ser capturado e punido novamente. Então a tela se apagou. Bem, isso é tudo agora de informação, e não me olhando com essa cara, é claro, eu tinha escolhas, mas na posição que eu tava, não tinha como eu recusar, e também correria o risco de, no caso, meus queridos irmãos, correrem em perigo por conta que os deuses, os guardiões, poderiam usar vocês contra mim. Então eu decidi aceitar a proposta. Então oficialmente, eu sou filho de Izanagi Izanami. E o que vem com esse título eu posso utilizar e criar variações de chamas mortais e vários outros poderes. Bom, eu sei que deve ser bastante informação para todos, então no caso eu vou mandar a luz de volta para o mundo de vocês para poderem digerir essa devida informação, ou fiquem aqui novamente no castelo. E é claro, eu não mexi em nada nas habitações de vocês, está tudo igual. Se quiserem ficar, podem ficar, para mim não tem problema nenhum. Agora, por favor, com licença, porque eu vou ter que ir resolver um assunto de guardião, que seria impedir a explosão do sol de um certo universo. No momento que o Dark saiu, todos ainda estavam incrédulos pelo que acabaram de ver e ouvir. Bom, meus espectadores, essa foi a reação de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado do agrado de vocês. Então no caso eu vejo vocês na próxima reação. Até mais, meus espectadores. Fim do capítulo 55. Bom, até... Eu não serei derrotado. Mesmo que meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.